tema de hoje é perseverando que vocês obterão vida. A gente fala de perseverar, a gente lembra, claro, de esforço, luta, de correr atrás de algo, de focar nisto, até para que possamos obter a vitória. Nesse caso, nesse texto específico, Jesus usou essa palavra para falar com os seus discípulos. E eu quero estudar com os irmãos nesta manhã, porque se nós desejamos alcançar a vida, e é óbvio, nas entrelinhas do texto que vamos ler, vocês vão entender, que Jesus está falando sobre vida eterna, sobre obter esta vida. Jesus está falando de vida, da vida espiritual, da vida chamada eterna. E ainda hoje, no século 21, existem pessoas que questionam isso. Ainda ontem, conversando com alguém de minha família, ele disse: eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. E eu respondi para ele: é óbvio que a Bíblia foi escrita por homens. Alguém precisava escrever. Agora, tudo o que está escrito foi inspirado por Deus. Agora, imagina o seguinte: se essa escrita que contém revelações, história, existe, perdura já há tantos séculos e até milênios, você não imagina que se isso está acontecendo é porque Deus permite que isso continue sendo pregado, divulgado, até para as pessoas entenderem, conhecerem e mudarem de vida? Aí ele ficou meio que mudo na hora, no papo que tive no WhatsApp. E sempre que eu converso com essa pessoa da família sobre isso, ele sempre vem cutucar e falar do dízimo, né? É porque a igreja pede dízimo, é porque a igreja... E eu falei para ele, olha, esse é um assunto tão desgastado já entre nós, que eu já lhe expliquei. Dízimo é algo que as pessoas que amam a Deus, que são chamadas por Deus, entregam isso por amor a Deus, e Deus recompensa quem é dizimista e ofertante. Isso é bíblico, ponto. Agora, nós estamos num lugar instalados, nós temos que pagar um aluguel, nós temos um estacionamento para trazer conforto às pessoas que têm carro, nós temos um anexo que tem salas para atender crianças, um berçário, a gente faz um trabalho social aqui na região, então a gente precisa de recursos. Aí, claro, depois sem argumento ele sempre fala assim: mas eu entendo o trabalho de vocês, eu sei que o trabalho de vocês, tal. Eu falei: então, se você sabe, por que você fica sempre falando, tocando nesse assunto? Se você não quiser dar dízimo, não dê, mas faz o seguinte: vai numa igreja evangélica que pregue a palavra de Deus, receba Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, enquanto você tem vida e está vivendo aqui nessa terra. E Jesus falou isso para os seus discípulos. Quero ler com você um texto, Lucas, livro de Lucas, capítulo 21. Interessante o ensino de Jesus sobre este assunto. Aleluia. Glória a Deus. E nas entrelinhas desse texto, Jesus disse: é perseverando que vocês obterão vida. Lucas capítulo 21, versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, versículo 6: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas
derrubadas. E isso já aconteceu lá em Jerusalém. O templo já foi destruído nos anos 70 depois de Cristo e tal, já reconstruíram. Versículo 7: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Pausa aí, eu quero que você entenda, meu irmão, lendo esse texto comigo aqui, que Jesus está falando do tempo presente e, claro, do tempo futuro. Ele está falando algo do presente, e é por isso que é preciso estudar a Bíblia, versículo por versículo, para você entender quando ele fala do presente, quando ele fala do futuro. E é óbvio que quem tem um pouquinho de inteligência, lendo, vai entender. Vamos lá, versículo 8. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Jesus diz assim, não o sigam. Versículo 9, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Versículo 10, então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Versículo 11, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Versículo 12, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Versículo 13, Jesus ainda disse assim, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. 14, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. 15, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Versículo 16, vocês serão traídos, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Versículo 17, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Versículo 18, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. 19, o tema de hoje é perseverando que vocês obterão a vida. Versículo 20, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. 21, então, quando os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Versículo 22, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Versículo 23, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Versículo 24, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e em perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Versículo 26, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, aleluia. Versículo 28, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês.
Versículo 19, ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. 30, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. 31, assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Versículo 32, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. 33, Jesus ainda disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. 34, olhando para os seus discípulos, Jesus disse, tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês com a libertinagem, bebedeira e as ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Versículo 35, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. 36, estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. 37, só para encerrar o texto, Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. 38 e último, todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Eu desejo basear essa ministração em apenas 3 versículos desse texto. Porque não adianta ficar falando aqui sobre fatos e acontecimentos, porque hoje em dia, até isso, as pessoas não acreditam mais. Por exemplo, quando você fala de terremoto, a natureza está sem controle, você fala, mas isso sempre aconteceu, as pessoas falam. Sim, sempre aconteceu, mas nunca aconteceu com a intensidade que está acontecendo ultimamente. Existem várias notícias na internet, que as pessoas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em trabalhar, em viver a vida e está tudo certo. Mas coisas que estão nessas entrelinhas aqui que Jesus disse, já estão acontecendo. Fome, peste em todos os lugares, é o que mais tem. Pasmem vocês, tem gente que passa fome no Brasil, um país que é um país rico. Tem gente que passa fome no estado de São Paulo. Ou seja, falar sobre isso é redundante, porque isso está acontecendo e as pessoas já estão convivendo com isso. Mas tem coisas que chamam a atenção. Por exemplo, dia desses eu li uma notícia de ano passado, acho que 2021 aconteceu isso, soltou um pedaço, um bloco de gelo da Antártida. E esse bloco de gelo que soltou e se dissolveu e aumentou o volume de água do mar, para você ter uma ideia, a capacidade desse bloco de gelo, comparando, eles fizeram uma comparação com toda a água que se usa durante um dia no Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia do volume de água que entrou no mar, derreteu e entrou no mar. Aí você vê, por exemplo, cidades praianas que tinham um limite e agora esse limite está sendo invadido pela água. Cada vez mais os maremotos estão destruindo e invadindo parte da orla marítima. Isso é um fato, isso já está previsto há muito tempo que isso iria acontecer e está acontecendo. Tem lugares no Brasil e no mundo que isso está acontecendo. Mas para muita gente isso é comum, é normal, isso sempre aconteceu, sim, mas nunca com a intensidade que acontece hoje. Eu poderia falar de terremotos, já falei aqui, o ano passado, foi um site que, sem querer, eu acabei descobrindo, e no mundo hoje acontecem de 70 a 80 terremotos por dia, pequenos terremotos. E um desses terremotos, ele ativou um vulcão, que vocês devem ter ouvido falar. Esse vulcão, ele entrou em erupção, ele é mais inclusive para dentro da água, parte dele pouca fora da água, mas boa parte dentro da água. Ele entrou em erupção
segundo os especialistas, por causa do choque das placas tectônicas e tal. E ele gerou uma explosão que, segundo também os especialistas, foi comparado a algumas bombas atômicas que no passado foram lançadas sobre cidades do Japão, que devastou aquelas cidades. E essa erupção desse vulcão, eu estava lendo na sexta-feira na internet, pasmem vocês, após cerca de 2 semanas de erupção do vulcão próximo da ilha de Tonga, no Pacífico Sul, as cinzas chegaram à atmosfera da cidade de São Paulo. Agora, 2 semanas depois que aconteceu a erupção, ou quase 2 semanas depois. Foi possível, segundo especialistas, ver o efeito desses gases arrastados por milhares de quilômetros na coloração. Dia desses aí, até alguns vizinhos tiraram fotos. Olha que pôr do sol, olha que nascer do sol maravilhoso. Tudo isso gerado por causa dessa explosão que gerou esses gases e essa fuligem, né? Pequena, mas que explodiu. Segundo também li, os especialistas, eles através da imagem de satélite da NASA, eles mostraram que essa fumaça, essa fuligem, essa erupção foi tão poderosa, tão grande, que chegou até na estratosfera da Terra, passou essa que a gente conhece e chegou no alto, e isso se expandiu. Para chegar aqui em São Paulo, por exemplo, demorou 10 dias. Também o som, o impacto do som, do barulho da erupção, demorou acho que 6 ou 7 dias para também chegar aqui na região do Brasil. E essa fumaça, essa fuligem ainda está atravessando o mundo, já chegou na África. Enfim, uma especialista que eu peguei aqui, Márcia Yamazui, ela é geofísica, ela é formada em astronomia, ciências atmosféricas pela USP aqui em São Paulo. Ela diz que a explosão foi tão intensa a ponto de lançar o material vulcânico na estratosfera, que facilita a distribuição dele a longas distâncias, por isso que chegou no Brasil e tal. Aí alguns diriam assim, mas isso acontece. Sim, outros vulcões já entraram em erupção. E a cada dia que se passa, aqui na América do Sul, no Chile temos vulcões, Peru tem, se eu não me engano, um vulcão, estão parados, estão ali estabilizados, mas geralmente sempre tem, através de um terremoto, uma pequena erupção. Mas como esta, nessa magnitude, nunca aconteceu, segundo os especialistas. Se você pegar, por exemplo, as chuvas que se tem hoje, as chuvas, pastor, mas a chuva sempre destruiu, mas hoje destrói de uma forma assim terrível, devasta cidades. As chuvas são intensas. Tem pessoas que com o efeito celular hoje filmam redemoinhos no meio do deserto. O cara, dia desses, lá na África, filmou um grande redemoinho que gerou uma poeira que subiu. É uma coisa assim, você fala assim, meu Deus, isso já aconteceu? Não, segundo especialistas, não. E quando a gente fala isso, para muita gente que não é cristã, fala assim, isso sempre aconteceu. Para quem é cristão, mas não conhece Bíblia, não estuda a Bíblia, e não está preocupado com isso, fala assim, não, isso ia acontecer mesmo, Cristo disse que isso ia acontecer e tal. Ou então tem outros que falam assim, não é bem isso que Jesus quis dizer, né? Jesus não quis dizer isso e tal, porque a verdade é que Jesus falou, mas ele estava falando da época, né? Quando fala de destruição do templo aqui, é da época, e realmente era da época, aconteceu isso naquela época. 70 anos depois que Jesus subiu, houve uma destruição em Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, a igreja, o templo, na verdade, foi destruído. Enfim, mas dentro desse contexto, desse texto que nós lemos, Jesus está falando também do futuro, de nossa época.
que os homens iam chegar um momento que isso ia mexer até com a parte celeste, até com a parte fora da terra. E se você pesquisar na internet, eu gosto muito disso, eu acho que eu deveria até ter me informado em astronomia, né? De tanto que eu gosto. Eu vejo notícias, por exemplo, descobriram esses dias uma física nuclear americana, lá da NASA, ela descobriu, estudando um ser, ela usou essa expressão, um ser que eles descobriram lá no meio do universo, lá onde o Júpiter perdeu a sexta bota, a milhões de quilômetros de distância, e essa existência está emitindo um pequeno sinal a cada 20 minutos, e para eles isso que estudam é fantástico, porque eles querem descobrir vida em outro planeta e tal, né? Ou seja, o conhecimento que Daniel, o livro de Daniel fala que no final dos tempos ele iria se multiplicar, isso está acontecendo hoje. As pessoas estão aí desenvolvendo coisas tremendas, mas eu volto a dizer, falar sobre isso é redundante, porque isso já está acontecendo. E mesmo com tudo isso acontecendo, o que me chama a atenção e o que eu quero estudar com os irmãos hoje, é que isso não desperta os cristãos, os chamados crentes. Por isso que eu disse, eu quero basear em 3 versículos desse texto que nós lemos, essa ministração de hoje. Primeiro versículo, está em Lucas 21:14, a gente leu, Lucas 21:34 e 35, desculpe. Provavelmente eles vão colocar para vocês aqui, relerem no telão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E por que Jesus falou isso? Ele explica, porque esse dia virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Numa versão mais antiga da Bíblia, numa tradução, na verdade, mais antiga, esse texto ficou assim: e olhar por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vocês de improviso aquele dia, porque virá como um laço, a versão antiga fala isso, sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então o que Jesus quis dizer? Independente, gente, de tudo que está acontecendo, como eu disse, tem teólogos que defendem a tese de que o que está escrito na Bíblia não é literal, é só figura de linguagem, comparação. Tem outros que estudam e chegam à conclusão que é literal, que Jesus falou para o seu presente, o momento que ele estava vivendo, falou para o futuro. Independente disso, nas entrelinhas Jesus deixou claro para os seus discípulos: quando vocês estiverem vivos nessa terra, tome cuidado. Cuidado para que vocês não sejam pegos, por exemplo, de esse desejo de viver essa libertinagem. E nós estamos vivendo um mundo hoje, um tempo hoje, dentro das igrejas, eu quero falar aqui, que lá fora o mundo jaz no maligno. Mas dentro das igrejas existe hoje uma certa libertinagem. Era para haver a nossa igreja, o nosso nome, ele nos remete a ter uma liberdade, nós somos livres em Cristo. Mas essa liberdade, como Paulo escreveu, está no Novo Testamento, não era para gerar em nós esse desejo de viver a libertinagem. Já que eu estou livre mesmo, então agora eu posso fazer o que eu quiser, que não tem mais problema. Existem alguns teólogos também baseados em João Calvino. João Calvino tinha um grande mestre do passado, tal. Ele defendia uma tese que uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né?
traduzindo nos dias de hoje, claro que ele não falou isso, mas uma vez cristão, uma vez que você aceitou a Cristo, você vai ser salvo, mesmo que você caia, mesmo que você peque, mesmo que você se desvie, você vai ser salvo. Existia no passado essa ideia, e para mim isso não existe, porque se isso existisse, a gente tinha que rasgar o resto da Bíblia. Não precisaria ter ensinamento tipo, você precisa se santificar, você precisa resistir ao pecado, você precisa sair dessa vida que você está vivendo, de libertinagem, porque tem gente dentro da igreja que ele está vivendo uma vida de libertinagem, ele está na igreja, mas ele está também no mundo, ele está vivendo a vida do mundo, está na igreja, não é casado, mas está praticando sexo, e isso é ilícito diante de Deus. Está na igreja, mas está bebendo, ou continua bebendo, continua fumando, não faz nenhum mínimo esforço para se libertar disso. Para muitos hoje isso é comum dentro da igreja. Não, Deus não liga se eu bebo, não. Quando eu bebo também é só 2 dedinhos também, tal. Para mim não tem problema. Jesus está falando, cuidado. Cuidado, porque nesses dias, ou próximos a esses dias, agora, me permitam aqui tirar esses dias. Vamos dizer que nada disso que está escrito aqui aconteceria, que tudo que está acontecendo hoje são consequências do homem que lança lixo, na natureza, que os gases estão destruindo a camada de ozônio, e aí isso está destruindo as geleiras. Vamos imaginar que seja isso que que tem essa explicação científica. Ótimo. Perto de casa mesmo esses dias, quinta-feira, deu uma chuva imensa. Aí, aonde inundou? Perto de um córrego, aonde pessoas drogadas criaram alguns barraquinhos. Eles vão para a rua, juntam lixo, pegam o que vai vender, o que não vai vender eles jogam ali no rio. Aí o que veio? Veio a chuva, estava lá, cheio de lixo, cheio de coisas, de móveis velhos, de madeira velha. Aquilo ali parou, travou, a água subiu e acabou com os barracos deles. Então, tem explicação? Lógico que tem. Então vamos imaginar que nada disso estivesse realmente para acontecer. Ainda assim, como eu já falei, existe uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje nós estamos vivos, mas amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Aliás, Jesus disse numa ministração dele que eu não posso acrescentar, se eu quisesse, 1 hora para a minha vida. Eu não sei se eu vou estar vivo até o final desse dia, até o final desse ano, até o final desse século, eu não sei. Por isso que nessa entrelinha Jesus disse, vocês querem obter a vida? Nós queremos, Jesus. Pô, legal. Então vocês precisam tomar cuidado com a libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem, porque Deus é amor, sim, glória a Deus, Deus é amor, mas Deus também é justiça. A gente tem que tomar muito cuidado, que tem muita gente hoje brincando com Deus. Quem assistiu aqui algumas semanas atrás, 1 semana atrás, se eu não me engano, 2 no máximo, pastor Marcelo de Oliveira, que esteve aqui pregando no domingo, no encerramento dos 6 dias, e na terça, ele foi no 25ª hora, no Vejam Só, e lá no Vejam Só, ele escreveu um livro sobre os nomes de Deus, e ele foi taxativo em algumas questões, dizendo o seguinte: hoje se banalizou o nome de Deus, de Jesus, de Deus e tal. E ele ensinou, baseado na Bíblia, que as pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado com o que falam relacionados a Deus, porque Deus é amor, sim, mas você tem que tomar cuidado, que com Deus não se brinca. Aliás, a Bíblia diz isso em Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem plantar, disso ele colherá. Então Jesus está falando, cuidado com essa libertinagem, porque essa libertinagem ela vai acabar te iludindo,
Tipo assim, eu estou na igreja, eu canto, eu toco, eu prego, eu sou obreiro, eu sirvo, mas também eu tenho a minha vida, e eu posso curtir, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso cheirar, eu posso me prostituir, eu posso fazer sexo na boa, que não tem problema. Cuidado, porque essas ações estão relacionadas à libertinagem. Interessante que Jesus fala de bebedeira. Pasmem vocês, tem crentes hoje do século 21 que bebem e bebem descaradamente, como se fosse algo assim normal. Normal não é, comum. É comum. Fulano bebe, Beltrano bebe, por que eu não posso beber? E por último, Jesus falou para tomar cuidado com as ansiedades da vida. Como tem gente ansiosa hoje, vivendo neste mundo, dentro da igreja. Porque qual é o antídoto para a ansiedade? O que foi ensinado? O texto da palavra nos diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Se eu sou cristão, ou eu creio que Deus está cuidando de mim, ou então para de ser cristão. Porque Deus cuida de nós. O problema é nós termos fé suficiente para entregar mesmo a nossa vida e o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, como Davi ensinou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Deus abençoará, Deus abrirá portas, Deus moverá no sobrenatural. Mas é preciso eu tomar uma decisão, como a gente viu semana passada. Daniel tomou uma decisão. Não, eu não quero me contaminar com a mesa do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram a decisão: não, nós não vamos nos ajoelhar ante uma estátua de um homem, ponto. Daniel tomou uma decisão: apesar de ter uma lei criada e absurdamente, eu vou continuar orando, falando com o meu Deus, que acima de tudo está o meu Deus. Eu não vou deixar de orar, de falar com Deus, por causa de uma lei absurda, ponto. Tomou-se uma decisão. Nós precisamos hoje, século 21, como cristãos, tomar uma decisão, viver uma vida hoje, domingo, 30 de janeiro de 2022. Hoje eu tenho que tomar decisão na minha vida e viver uma vida digna diante do Senhor, saudável, longe de bebedeira, longe de libertinagem e longe de ansiedade. Como é que vai ser o dia de amanhã? Não sei. A previsão diz que amanhã vai continuar chovendo. Não sei, às vezes eles erram. Como é que vai ser o dia de amanhã, o último dia de janeiro? Não sei, mas uma coisa eu sei: se eu despertar amanhã, Deus estará comigo, sustentando a minha vida, cuidando de mim. É isso que nós temos que ter no coração, é isso que Jesus está falando. Só um adendo aqui também, porque tem gente, pasmem vocês, que por causa da escrita, da tradução, da inserção que dizem que foi feita na época do rei Alexandre, com papas, bispos, com estudiosos, até a tal da Septuaginta, e aí eles disseram que o inferno foi algo inventado, que inferno não é literal, que inferno não existe, que inferno é coisa do século 3, 4, e nas inserções que foram colocadas na Bíblia e tal, eles falam isso. E Mateus 25, 41, só um adendo aqui, vamos dizer que não existe o inferno, mas ele existe, Jesus falou sobre ele. Todavia, vamos imaginar como todo mundo imagina: não tem inferno é aqui. Nossa, se o inferno fosse aqui, nós estávamos bem demais. Inferno, segundo a Bíblia, é um lugar de sofrimento, de pranto, de choro, de ranger de dentes, de escuridão. E tem muita gente indo para lá, como que se fosse uma brincadeira. Mas vamos dizer que o inferno não exista. Mateus 25, 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos.
Então haverá um julgamento e Jesus vai, como aquela história do joio e do trigo que o Daniel falou aqui quinta-feira. Existe o joio e existe o trigo. E o próprio texto diz que os próprios anjos vão fazer a separação, joio, trigo. E os que estiverem à esquerda, Jesus vai dizer: olha, vocês são malditos. Vocês não entenderam o propósito do Evangelho. Vocês vão ser levados para a eternidade, para o fogo eterno. E esse fogo eterno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente vão para esse lugar. Ah, mas eu não acredito nisso, pastor. Beleza, problema seu. Eu acredito, e por isso estou vivendo a minha vida dia a dia, pedindo misericórdia de Deus, servindo ao Senhor, com a certeza de que se eu morrer hoje, glória a Deus, eu vou estar na glória com o Senhor meu Deus. Vamos lá, segundo versículo aqui, vamos correr, senão não acaba hoje. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesus disse o seguinte: estejam sempre atentos e orem. Outra dica que ele deu. Bom, vamos dizer que os maremotos, terremotos, peste, fome, pandemia, desgraça, mortes, isso tudo é normal. Vamos dizer que seja normal. Jesus ainda assim disse: estejam sempre atentos e orem. E nós que somos cristãos, a gente sabe que isso não é normal. O que está acontecendo no mundo hoje não é normal. As coisas estão perdendo o controle, as desgraças, as mortes. Eu já falei aqui e repito, meu irmão, minha irmã, se você não acreditar no que está acontecendo na natureza, olhe para a Bíblia. Nesse mesmo texto aqui, um pouco para frente, Jesus disse o seguinte: a volta do Filho do Homem, ela vai acontecer como foi nos dias de Noé. E como é que era nos dias de Noé? O texto de Gênesis diz isso. O coração do homem era totalmente voltado para o mal. Totalmente. Aí Deus olhou e falou: tem que acabar com isso. Como é o coração do homem hoje? Você liga a televisão, fulano matou a mulher. Você muda de canal, mulher matou o marido, marido matou a mulher. Mulher, vai vendo ontem, mulher e o amante, cunhado, levou uma criança de 4 anos, foram para um motel e levaram a criança de 4 anos juntos. Fulano matou a mulher, esquartejou e enterrou no fundo de casa. Beltrano, a mulher pegou o marido, matou, cortou a cabeça e jogou no rio. É o que você vê hoje. Bandidos e mais bandidos, roubando, assaltando, matando, como se fosse normal. Aliás, até, diga-se de passagem, né? Eu não gosto de falar de política, mas tem um candidato a presidente aqui do nosso país que diz que o cara que rouba um celular, coitado, ele rouba um celular para depois vender e tomar uma cervejinha no bar. Não precisa ser preso um cara desse. Candidato a presidente do país, toma cuidado de quem você vai votar esse ano. Porque isso é um absurdo, né? A maioria dos celulares que estão por aí, correndo por aí, ou motos que estão correndo por aí, são motos roubadas, tem marcas de sangue nas motos, claro, uma figura de linguagem, marcas de sangue também nos celulares. E os caras hoje, para roubar um celular, eles matam, eles atiram. Então esse é o mundo de hoje, essa maldade está no coração do homem. E Jesus disse: estejam sempre atentos e orem. E uma das coisas que mais me entristece hoje no século 21, não só hoje, mas sempre, né? Hoje principalmente, vou falar de nós aqui, nossa igreja. Eu chegar na terça-feira num culto de oração e ter 10 pessoas, 15 pessoas. Não, pastor, é que eu trabalho, né? Eu trabalho e aí é difícil. Pois é. Pois é. Mas se você chegar aqui 8h30, 25 para as 9, é esse horário que a gente está começando a orar. Você pode perder um pedacinho da palavra, um pedacinho do louvor, mas a oração você não perde. Se chegar aqui 20 para as 9, você tem aí 40 minutos para você orar.
Mas não dá, né, pastor? Eu estou cansado, eu trabalhei. Pois é. E é por isso que a gente vê essa desgraça. Crentes hoje fracos, crentes que mal oram, crentes que bebem, crentes que se prostituem, crentes que não têm temor nenhum no coração. Por quê? Porque não tem achego com Deus, porque não conhece Deus. E Jesus disse: estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Minha pergunta para a gente hoje aqui meditar é: nós temos procurado levar uma vida mais séria diante de Deus, de mais oração, de mais leitura e estudo da palavra? Ou será que está tudo bem para você? Não, do jeito que está, está bom. Do jeito que está, está bom. Você vê, estava tão bom que a pandemia veio e boa parte do pessoal da igreja não veio mais. Teve gente até que desviou por causa da pandemia e não veio mais na igreja. Você está atento ao que está acontecendo no mundo de hoje? Em vez de você ficar assistindo as novelinhas da Globo, que é um lixo, né, que só passa porcaria de homossexualidade, de lesbianismo e tal. Não, mas é que ele trata lá um assunto bom, o resto é tudo porcaria. Esses dias um cara perguntou para mim: você viu o que passou na Globo? Olha, na Globo? Que Globo? Na Rede Globo. Não conheço. Ah, você está de brincadeira. Eu nem assisto isso. Na programação lá na minha televisão não tem Globo. Não quero assistir. E quando tem jogo só na Globo? Estou ligando, não estou nem aí, não assisto. Mas tem também os outros, estou deixando de assistir. Assisto um filme, assisto Discovery, assisto mensagens, pregações lá no YouTube, enfim, eu não perco meu tempo de assistir essas porcarias. Jornal então, jornalismo, faz tempo que eu não assisto. Porque se você assistir o da Atena, é só tranqueira, só porcaria e ainda críticas e mais críticas. Porque ele, ele vai dependendo da valsa, né? Aí você muda 6 horas para o Siqueira, ele curte a morte dos outros, faz até festa. Então, você vai assistir Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da CNN, começou tão bem, está uma porcaria. Para quê? Para você ouvir mentiras? Eu não. Eu prefiro orar, eu prefiro ler a palavra, ler livros, gosto muito de ler livros. Eu prefiro gastar meu tempo com coisa que traz edificação para a minha vida, que me fortaleça. Sabe, meus irmãos, nesse terceiro e último versículo aqui para a gente encerrar, eu quero citar novamente Lucas 21:19, perseverando, Jesus falou que vocês obterão vida. E não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Aqui no Brasil ainda é uma mamata, mas tem lugares no mundo aí. Na sexta-feira eu recebi um videozinho de um irmão, passei até para algumas pessoas, lá no Afeganistão, os soldados com centenas de milhares de celulares no chão, sendo destruídos, porque lá você não pode mais ter um celular. Porque se você tiver um celular, você filma o que está acontecendo, manda para outra pessoa do outro país, aí eles ficam sabendo o que está acontecendo lá. Os cristãos no Afeganistão estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. Um país que tem um regime ditatorial, comunista, enfim. Aqui no Brasil a gente ainda tem essa liberdade, que Deus continue nos dando essa liberdade. Por isso que a gente precisa orar muito, para que Deus possa agir nesse ano no meio da política, que haja uma renovação no meio daquele Senado lá. Deus me perdoe, como tem, eu já falei aqui, irmãos, eu não desejo mal para ninguém, mas tem uns caras que precisavam morrer, está com 80 anos, está mamando na teta do governo, mentindo, safado, com o nariz comprido, e os caras estão lá. Meu Deus, o povo precisa abrir a mente, precisa votar certo em senador, em deputado federal, deputado estadual. Você não vê o tal do Tiririca? O tal do Tiririca falou: vocês sabem o que um deputado faz? Na época, na primeira eleição, o pessoal falou: não, eu também não, mas vota em mim que eu vou te falar o que eles fazem.
Aí chegou depois de 4 anos ou 3 anos de mandato, ele falou assim: olha, eu não quero mais ser candidato, porque isso aqui é um antro, isso aqui é aquilo outro, e tal. Aí no 4º ano, acho que alguém soprou no ouvido dele: cara, se você for reeleito, com 8 anos, você aposenta. Que deputado, senador, com 8 anos, eles se aposentam, ganhando aquele saláriozinho baixo que eles ganham. E você que é trabalhador, você precisa chegar nos 65, nos 70 para se aposentar, para receber a grande verba que você recebe. Esse é o nosso país. Mas para o povo, tendo cerveja, futebol e praia, tá bom. A gente precisa despertar, irmãos, principalmente nós que somos cristãos, porque nós conhecemos a verdade. E Jesus disse: se você conhecer a verdade vai te libertar. Por isso, meus irmãos, aqueles que são realmente convertidos, eles precisam perseverar na oração, orar, buscar o Senhor. Aqueles que são realmente convertidos, precisam realmente mostrar, dar a cara para bater, falar de Jesus, viver uma vida saudável no meio de uma geração corrupta. A gente precisa despertar. Oh, pastor, meu Deus, que palavra dura. Não, irmão, não estou falando nada de dura, é a verdade. É que hoje em dia isso, no ouvido das pessoas, soa assim: ai, que duro. Por quê? Porque hoje em dia você está só acostumado a ouvir palavras por aí na internet, palavras de ânimo, né? Os pregadores de hoje estão se preparando para dar: irmão, irmão, confia em Deus, irmão, Deus vai te abençoar, querido, amado do Senhor, Deus ama você, Deus vai te abençoar. Ou então aqueles outros que entram e falam: irmão, vamos lutar, você tem que declarar, você tem que profetizar, você tem que exigir de Deus a tua bênção e tal. Eu poderia falar sobre isso aqui hoje, talvez até essa igreja estaria até mais cheia hoje, mas eu prefiro pregar a verdade, a palavra de Deus, porque quem é cristão sabe. Quem é cristão verdadeiro sabe, ele já tem certeza, porque ele conhece a Bíblia. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Quem é cristão verdadeiro sabe que está nessa terra porque Deus está permitindo, Deus tem guardado. Deus guarda a gente, irmãos. Quem é cristão verdadeiro sabe: Deus não vai deixar faltar alimento para a gente comer. Ninguém aqui vai morrer de fome, eu tenho certeza absoluta. Se for cristão, servo de Deus, não vai morrer de fome. Nem se for preciso trazer do céu alimento, Deus manda, Deus não vai deixar faltar. Quem é cristão verdadeiro vai continuar firme, fugindo do pecado, lutando. Como diz o texto de Hebreus capítulo 12, nessa luta contra o pecado, vocês ainda não derramaram nem sangue. Jesus sim derramou o sangue dele como Cordeiro de Deus. Nós precisamos lutar, se esforçar, porque é fácil encher a cara e no outro dia na igreja falar assim: eu enchi a cara, Deus me perdoa. Deus fala: tá bom, filho, eu te perdoo. Passa uma semana e vai lá e enche a cara de novo. Deus, continua enchendo a cara. Mas você está fazendo algum esforço? Igual o sexo ilícito. Sexo é bom, gostoso, legal, tal, mas ilícito é pecado. Mas que é tão bom, né? É tão bom, então continua nessa vida. Depois você não reclama, porque o que o homem planta, ele colhe. Você tem que lutar contra isso, com esse desejo. Eu tenho que lutar, eu tenho que me controlar. Eu sou cristão. Eu estou vendo o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo hoje jaz no maligno. É homem com homem aqui, é mulher com mulher ali. São leis absurdas sendo criadas, coisas terríveis acontecendo no mundo. Maremotos, terremotos, vulcões, tempestades, raios, coisas terríveis. Mas parece que o povo é povo. E povo está lá fora, até entendo. Mas gente que se diz ser cristã, fora da igreja, preocupado com o time de futebol, quem que contratou, quem não contratou, será que esse ano vai ganhar alguma coisa? Não vai.
preocupado. Irmão, em nome de Jesus, desperta. Coloque-se diante do Senhor nesta manhã aqui. Não desista do seu objetivo, não desista da sua vida. Eu sei que teve gente como eu que no passado pensou em desistir. Você fala assim, mas você pensou em desistir? Você é pastor? Eu sou pastor, mas sou humano. Pensa que eu já não pensei, isso já não passou na minha cabeça no passado? Ainda ontem à noite, falando com um pastor amigo, ele disse assim, ora por mim. E por quê? Cara, eu estou abalado emocionalmente, ora por mim. Mas você? Tá bom, quer falar alguma coisa? Eu estou à sua disposição, o que você precisa? Não, por enquanto só ora por mim. Já orei ontem, já orei hoje aqui no momento da oração. Não sei o que está acontecendo, mas é pastor, mas é humano, a gente passa por isso. Mas quando a gente persevera, e Jesus falou sobre isso, é perseverando que vocês obterão a vida. Ele disse também que a porta é estreita, e para passar por essa porta, você precisa se esforçar. Por isso nesta manhã eu trago-vos essa palavra, irmãos. Eu acredito que precisa haver um despertamento. Você que está em casa, eu falei na quinta aqui, falei domingo passado. Você que está em casa, você despertar e vir para a igreja. É legal ficar em casa, né? Mas você tem carro. Você tem condição de pegar um ônibus de vir. Você tem condição de levar cedo. Se o culto fosse 6 da manhã, eu até entenderia. Mas é às 10. Você levanta todo dia de semana 6, 7 para trabalhar. E no domingo você não consegue acordar às 10 para vir para a igreja assistir o culto. Eu vou no culto das 6. Beleza, tomara a Deus que você esteja aqui no culto das 6. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu sou teu pastor e te amo. Quero ver você aqui na igreja. Porque a igreja, quem criou foi Jesus, não fui eu. E ela nem minha ela pertence ao Senhor. Eu vou passar, mas a igreja vai continuar, porque ela pertence ao Senhor, é Ele que sustenta a obra. Eu te trago essa palavra hoje para que a gente entenda que é perseverando, lutando, se esforçando, todo dia, para a gente continuar firme, porque a gente não sabe. Mas eu acho que Jesus vai voltar daqui uns 30 anos, talvez uns 50 anos. Talvez essa palavra aqui nem seja para esse tempo, seja para daqui 1000 anos. Eu acho. Irmão, para de achar, porque Jesus falou sobre isso. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Você que está preocupado com dinheiro, com armazenar dinheiro, com ganhar dinheiro, com destruir uma coisa, construir outra, cuidado, essa noite poderão pedir a tua alma. E o que você tem para apresentar? Desperta, igreja. Jesus está voltando. Não sei se vai ser hoje, mas para muitos irmãos aqui da igreja que já faleceram, Jesus voltou para eles. Para o meu pai, para minha mãe, para o meu sogro, para a minha sogra, Jesus voltou para eles. Uma hora dessa eles estão lá curtindo a presença do Senhor. E é esse momento que eu quero ver você e eu juntos vivemos. Ou Jesus voltando, ou a gente morrendo, se encontrar na glória. E como diz a Bíblia, Jesus falou: ao vencedor eu darei a coroa da vitória da vida. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé juntos?